Oh, Bem-vinda, Alana! Seja Apresente. bem-vinda! oi, gente. Meu nome é Alana Andrade. Eu sou estudante de licenciatura da USP. Tenho 24 anos. Trabalho em alguns projetos sociais, dou aula em alguns lugares. E sou flautista também, sou regente também, regente educadora. E agora, né, a gente está entrando nesse meio digital, né? Então, agora a gente como meus alunos dizem, a gente é uma pro-youtuber agora. Pro youtuber é muito bom. E aí, Alana, conte-nos, que a gente sabe que você é uma pessoa cheia de projetos, uma pessoa que teve que se virar nos 30 aí para manter seus projetos, inclusive de todos os projetos que existiam onde você dava aula, música foi o único que continuou. Então, conta como você conseguiu isso, né? Qual foi a mudança né? E as dificuldades também, né? De vir muito apertado, ter que vir para o mundo digital os seus projetos todos e tal. Sim, vamos lá. Eu trabalho em um projeto social aqui perto de casa, então eu moro um pouquinho depois do Capão Redondo. Então eu trabalho em uma ONG onde existem vários projetos sociais. Dentro desses projetos sociais existe o projeto de música que eu trabalho. E logo quando começou a pandemia, né, o início da quarentena, a gente ficou muito preocupado, porque grande parte dos nossos alunos não tem acesso imediato à internet. Eles têm um computador, eles têm um celular, mas eles não conseguem ter acesso imediato. Ou seja, por exemplo, eu marcar uma aula online, todo mundo 4 horas, eles não conseguem muitas das vezes entrar, porque a gente trabalha com idade de 5 a 18 anos, um pouco mais. Então, assim, crianças de 5 anos dependem do celular dos pais. Só que os pais também estão fazendo home office ou eles estão indo trabalhar. Então, não tem como eu exigir de um aluno que ele precise estar naquele horário sempre, toda semana, para a gente passar conteúdo. E aí a gente entrou num dilema muito grande, porque a gente tem turmas muito grandes, por exemplo, tem uma turma de coral com 40, 50. Então, não tem como eu exigir sempre. E, ao mesmo tempo, a gente também entrou na questão que, como a gente é um projeto social, não só uma escola de música, a gente tem o intuito também de trazer leveza para eles nesse momento. Principalmente agora que as aulas, o calendário escolar voltou, principalmente para o Fundi 1, Fundamental 1 e Fundamental 2, está muito complicado levar as coisas, né? Então, a gente sentiu uma dificuldade deles nesse sentido, e aí a gente não sabia muito o que fazer, e eu sempre fui muito ligada nessa parte mais tecnológica, né? Então, sempre gostei muito da parte digital, da parte de tecnologia, e aí eu propus para a minha chefe, né, para a gerente do projeto, para a gente criar um site onde a gente colocasse as aulas, não ao vivo, a gente gravasse videoaulas, colocassem as aulas lá e colocasse algumas tarefas para eles fazerem durante a semana. Só que ninguém lá tinha um conhecimento disso e eu tinha. Então eu me propus a eu montar o site, a eu fazer esse trâmite todo, né, de digital. E aí eu criei o site e ajudei os professores. Eles não sabiam como gravar videoaulas, né? Tem toda essa questão de posicionamento de celular, né? Que é muito importante, de som. Por exemplo, eu já falei para as meninas, mas eu tô com um vizinho maravilhoso escutando música. Então, assim, tipo, como a gente pode driblar essas coisas, né? E até gravação, editoração, porque não é só simplesmente colocar lá a aula, né? Tem todo um processo de corte, e eles não sabiam, não tinham nenhum conhecimento, né? E apesar de ser poucos professores, lá só tem 3 professores. Mas eu, por exemplo, dou todas as teorias, e a gente tem até teoria 4, eu dou teoria por orquestra, eu dou flauta transversal, flauta doce, musicalização coral, então assim, apesar de ser só... apesar de ser só 3 professores... É muita coisa. E aí, tá funcionando muito bem, muito, muito, muito bem. Até agora a gente não teve nenhum tipo de problema. A gente acabou de fechar o primeiro bimestre, a gente conseguiu aplicar a prova, tudo assim, normalmente. E é basicamente isso que tá acontecendo. Em tese, é isso.
E como é que vocês estão conseguindo lidar com essa questão? Você falou que era uma dificuldade, né? Das crianças conseguirem seguir, mesmo tendo os pais que estão trabalhando, não podem dar tanta atenção. Como é que elas estão respondendo a isso? Então, uma das coisas que a gente observou é que, diferentemente da aula presencial, que você vai uma vez por semana assistir aquela aula de 50 minutos, não tem como eu exigir de uma criança, sei lá, de 6 anos, que ela vá uma vez por semana num horário que ela não consegue. Então, qual foi a proposta que a gente pensou? Deixar as videoaulas durante uma semana para eles assistirem. Então, toda terça, toda segunda, a gente tira as videoaulas e toda terça coloca as videoaulas. E aí, por que é tão importante isso? Porque em cima disso tem as tarefas que eles respondem. Formulário, Google Forms, gente. Google Forms Fica no salva Google vidas. Forms. Google Forms, assim, salva vidas, porque tem como você fazer muita coisa com o Google Forms, assim, mas é muita coisa. Então, através do Google Forms, a gente consegue contabilizar a presença deles, porque, primeiro tópico, nome completo. Então, lá no site, eu já coloco a videoaula específica, eles não têm que procurar, por exemplo, aonde está a videoaula de coral. Eu já separei uma aba para todas as matérias, né? Então, eu fiz abas para todas as matérias, coloco especificamente as videoaulas nessa aba e as tarefas. E aí, os professores têm acesso ao formulário, né? E aí, eles fazem toda semana também os formulários e a gente consegue ter lista de presença, ver como que está o rendimento de cada um, uma aula ou outra, para não ficar tão pesado, porque a gente sabe que eles também têm as aulas da escola, que nesse momento está todo mundo se adaptando, e assim, a gente não pode simplesmente voltar sempre um conteúdo muito obrigatório por a gente ser um projeto social, né? Nosso intuito maior é eles aprenderem música, mas tem outras questões por trás, né? Ainda mais na nossa região, né? Que a gente sabe que o acesso, ou tem, por exemplo, se eu deixasse um dia só videoaula, e se a internet deles não funcionarem, sabe? Tem muita gente, por incrível que pareça, que não tem Wi-Fi em casa, sabe? Mexe com 3G. E aí, como que a gente faz? A gente também não pode fazer vídeos muito longos para não consumir o 3G do pai ou da mãe, sabe? Então, tentar ser o mais sucinto possível. E é basicamente isso, assim. E pelo que eu tô entendendo, a aula é mais deles para vocês, quer dizer, que colocam as videoaulas para eles aprenderem, ou você consegue ter um retorno deles? O que eles estão aprendendo, assim, digo, deve ser difícil também eles se gravarem, talvez, para mandar para vocês, ou é também, só mesmo... Também. Tá. Eles têm também, isso, depende da matéria. Depende da matéria, porque lá no Google Forms a gente também coloca questões daquela videoaula. Então, por exemplo, a turma de teoria 4 está aprendendo sobre escalas menores. E aí eu ponho a videoaula de escalas menores, aí eles vão lá, aprendem, tem as perguntas para eles responderem. E embaixo eu sempre deixo, por exemplo, deixe suas dúvidas aqui. E sem falar que a gente se comunica muito por WhatsApp, né? Então, a escola tem um grupo de pais que aquele grupo de WhatsApp que eles não podem mandar mensagem no grupo, sabe? A gente manda as tarefas e qualquer coisa. Porque senão fica bom dia, boa tarde, boa noite, bom sábado, bom domingo. Mas aí eles conseguem se comunicar, por exemplo. Eu tenho o telefone de todos os meus alunos. Qualquer dúvida, eles entram em contato comigo. Professora, não entendi isso. Aí eu vou lá e explico. E, de vez em quando, por exemplo, na semana anterior, teve uma tarefa deles fazerem um vídeo com eles tocando flauta doce. Que aí eu vou juntar, vou fazer as coisinhas para publicar. Sim. Legal. E aí agora a gente fez do coral, que contando todos os alunos, são 120 do coral. Então, a gente faz uma música com 120, sabe? Para eles terem esse retorno deles também, né? Sim. Do que eles estão fazendo. É complicado, mas está sendo bem legal, sério. Eu tô me divertindo, bastante. Eu acho que eles se divertem, né? Também, né? Sim. Eu tenho uma dúvida dos pais. Eles, assim, os pais estão dando uma resposta boa, porque nessa situação precisa muito da presença do pai, né? Muito. Os pais estão dando um feedback bacana também? Muito, assim, eu acho que a grande questão, principalmente a gente que dá aula para criança, quando eu falo criança, menor de 18, né, a gente tem uma relação boa com os pais, boa no sentido de deixar tudo totalmente claro,
Porque uma coisa é eu falar para a criança, ó, grava isso. Outra coisa é o pai saber que também tem que gravar, que também tem que ajudar. Então, a gente sempre tenta incluir os pais em tudo que a gente faz. Então, por exemplo, nas provas, eles fizeram as provas e depois a gente disponibilizou as notas deles para eles verem. E aí os pais às vezes têm dúvida, por que meu filho não está no nível intermediário? Ele está no iniciante, sabe? Que nem essa semana eu tive essa questão de uma mãe. E aí a gente liga, a gente conversa. Agora eu entendi o porquê ele está no intermediário e não no, sabe? Coisas assim. E ter essa relação próxima com os pais é fundamental, a gente deixar aberto também, porque às vezes tem muito esse estigma de professor não pode tirar dúvida, sabe? Tipo, só pode tirar pro aluno. E quando o pai vem procurar, mostra também que o pai está acompanhando as tarefas dos filhos, porque é nítido ver os pais que acompanham e os pais que não acompanham. Quando era presencial, era um pouco mais difícil disso acontecer. Mas agora, principalmente nos pequenininhos, é assim, é muito nítido. Porque adolescente, como o Zé fala, adolescente se vira, entendeu? Mas os pequenos é mais complicado. Eu acho que isso... Sim, pode falar, Anne. É que eu estava lendo os comentários, mas pode falar, Anne. Ô, Alana, aqui uma coisa. Você aprendeu tudo isso, né? Você aprendeu a gravar, aprendeu a editar, aprendeu a fazer vinhetas e tudo mais. Onde você aprendeu? Sozinha. Sempre foi um interesse muito grande meu, e eu sempre gostei de fazer isso, desde pequenininha, tipo, ficar mexendo. E antes da pandemia começar, eu já tinha um interesse, só que na hora que se estralou o negócio, eu procurei coisas da... Gente, Google, assim, que nem vocês falaram no começo, sabe? Um monte de curso gratuito que tem como fazer, e dicas mesmo na internet, sabe? Por exemplo, quando eu comecei a editar os vídeos, eu tava editando com o Windows Movie Maker, tipo, basicão de todos nós, sabe? Só que aí as minhas necessidades começaram a não suportar mais, porque é um aplicativo muito basicão, né? Serve até um certo ponto, depois... E aí, eu procurando na internet, achei um outro tipo. E aí, beleza, agora tem que aprender como usar esse. Então, bora lá, tipo, sentar e tentar ver como que funciona, porque a gente também não aprende de uma hora para outra. Mas eu acho que é isso de curiosidade, sabe? Você sentar um dia e você ver, não, como que eu posso criar um site? Como que eu... Gratuitamente, né? Porque o site da escola é gratuito, assim, wix.com, sabe? Como que eu posso criar um site? Como que eu posso gravar um vídeo, sabe? No começo, os professores gravavam com o celular na vertical, então ficava tela preta, e para editar era um inferno. Aí, tipo, gente, começa a gravar com ele na horizontal e é mais fácil. Coloca fone no celular e direciona para sua voz, porque senão o som ambiente pega muito, sabe? Coisas bem básicas. Mas eu acho que foi mais a questão da curiosidade. O material didático não é só para os alunos, é para os professores também, né? Muito. E sem falar que, assim, para ele sempre foi muito distante esse negócio de YouTube. Eu sempre acompanhei, eu sempre gostei muito da questão de mídia social. Mas para eles, porque eu sou a professora mais nova, né? Eu tenho 24, os professores têm acima de 33. Alguns professores de lá foram os meus professores, porque eu comecei no projeto. Eu tinha 6 anos quando eu entrei no projeto. Então, lá literalmente a segunda casa. Mas para mim sempre foi muito presente a questão de mídia social, por a gente estar na geração de mídia social, né? Então, coisa que para eles não era tão necessário, sabe? Não era de se prestar atenção tanto assim. E eu acho que pela questão também de ser um pouco detalhista, de eu observar, que nem vocês falaram no começo, não é só questão musical, mas observar outras áreas, sabe? O que está acontecendo nas outras áreas que pode melhorar, que pode ajudar, sabe? Fazer conteúdos mais didáticos, que tem essa questão também, da gente produzir conteúdos didáticos, conteúdos, sabe? O mesmo conteúdo que eu passo para os grandes não é o mesmo que eu passo para os pequenos. Como que eu vou fazer isso em casa, sabe, sem o material necessário, que é uma questão que o material está na escola, não está aqui dentro da minha casa, né?
E acho que isso vai de encontro com a pergunta, que eu creio que a Alana respondeu, não sei se ficou claro, mas só um minuto. Do Giba! Como fazer com que os alunos menores se dediquem aos estudos no meio dessa pandemia? Sabemos que pessoalmente é difícil. Você falou isso um pouquinho no começo, né? Gente, Giba, pessoa maravilhosa. Giba me carregou no colo, só para deixar claro, tá? O Giba me conhece de neném, só para deixar claro. Então, como fazer com que os alunos se dediquem? Eu acho que a primeira questão é a gente conseguir raciocinar que aula presencial é totalmente diferente de aula digital, vamos falar assim, videoaula. Por quê? Quando eu estou presencialmente, eu consigo ver o que eles estão fazendo, eu consigo observar o olhar de cada um, se o olhar está conseguindo acompanhar a matéria. A gente tem esse tato, né, pessoal, de ver. Exato. Quando eles estão em casa, eles podem simplesmente estar, tipo, na cama, assistindo a videoaula. Sabe? E se concentrando em outras coisas. Então, eu tô falando o meu jeito, que eu resolvi fazer com que eles se interessem mais. Primeiro, buscar mais didática. Então, acho que coisas que me tornem mais didática no sentido de, será que eu tô sendo clara ao falar? Porque eu não tenho uma lousa para desenhar, para escrever. Então, acho que falar de um jeito mais objetivo é a primeira coisa. Não se tornar tão formal se esse não é o seu objetivo, porque com criança é um pouco mais complicado da gente trabalhar, principalmente aqui na tela do celular. Eles não conseguem assistir uma videoaula de 5 minutos, mas eles conseguem assistir um desenho de 2 horas. Por quê? Aí você fala, isso é culpa da TV. Tá, mas o que eu posso aprender com a TV e com os youtubers que eles assistem para aprenderem tanto eles? Então, uma coisa que eu achei, assim, ser mais didática. Segundo, colocar coisas que chamem a atenção deles. Então, durante as edições, eu coloco figurinhas, ou eu cito, por exemplo, nas nossas aulas, desenho que eles gostam de assistir, ou tarefas para eles assistirem com desenho. Sei lá, vocês estão assistindo Dudu e Edu. Que música aparece no episódio tal que vocês gostariam de tocar na flauta doce, sabe? Eu já conheço as músicas. E aí eu separo 3 listinhas. Vocês querem tocar música do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então vamos aprender música do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente se tornar mais próximo deles na questão de traga algo deles para dentro da videoaula. Não queira, tipo, impor algo muito adulto para eles, sabe? Tipo, gente, vamos começar agora a aula de flauta doce. Primeiro dedo é esse, sabe? Tipo, gente, vamos começar a aula de flauta doce? Pinta sua flauta doce, sabe? Tipo, faz alguma coisa, coloca florzinha, alguma coisa para chamar a atenção deles. Montar instrumento, gente, é uma dica para todos os professores aí. Monta instrumento, chocalho, sabe? Chocalho de arroz, que ocupem a mente deles. Essa semana, por exemplo, eu não passei atividade para eles. Eu fiz um vídeo aquela música do Milton, quem me ensinou a nadar, peixinho. Foi marinheiro. E aí, com um perfil corporal, para eles assistirem em família e tentarem acompanhar. Sabe? Não era uma tarefa, mas, tipo, era para eles se divertirem, para eles relaxarem um pouco. Que, às vezes, esse momento de relaxamento deles traz muito mais aprendizado do que um momento muito teórico, sabe? Exato. Eu tenho uma dúvida, quantos deles têm a flauta doce em casa? Todos. É obrigatório. Todos conseguiram levar? Todos. Sim, porque a flauta doce é deles. No início do semestre. Que bom. A gente faz parte do material deles, né, de aula, eles terem flauta doce. Que é algo barato que todo mundo consegue ter. E caso não tenha, a gente tem um processo também de... A família não tem condição, então a gente vai lá e dá uma flauta. Então, todos têm flauta doce, mas não são todos que têm instrumento em casa, que aí é uma outra questão também, né? De trabalhar com instrumentistas que não têm instrumento. Tem que pensar em outras formas de continuar, pelo menos, ativando a sensibilidade musical, né? A educação musical como um todo, não só, né, do instrumento em si, da prática em si. Por exemplo, eu tenho 18 alunos de flauta transversal, e só 2 têm flauta transversal. Porque o projeto, ele disponibiliza os instrumentos, só que ele não disponibilizou para quarentena. Então,
é o que eu mais tenho quebrado a cabeça na questão de pensar conteúdo, né? Principalmente para os instrumentos, que... Então, uma das formas que a gente achou foi trabalhar nos instrumentos de sopro a questão de respiração. Então, ou fazer soprar garrafa, sabe? Soprar bico de caneta, coisas assim bem básicas que eles têm em casa, canudo, para eles não perderem a sensibilidade, né? Porque é algo bem preocupante isso, né? Com certeza. Tem um comentário aqui, que é o último que eu vou ler, assim, porque daqui a pouquinho a gente tem que chamar o próximo convidado, mas eu achei interessante que o Fred Lincoln escreveu que propor atividade onde as crianças possam ensinar aos pais é uma saída de motivação dos alunos. Eu achei muito interessante. Muito, muito, muito. E vai dentro disso de a participação da família dentro dos conteúdos, sabe? Porque tá todo mundo dentro de casa, e essa é uma grande questão. E trazendo para o lado mais social, já que é a parte que eu trabalho, né? Eu trabalho em projeto social, para a gente é muito importante envolver a família, porque a gente sempre tem audições de alunos, a gente tem musicais, que Exato. toda a família é envolvida. E eles estão sentindo muita falta disso. Então, por exemplo, a gente parou na semana que a gente ia ter um musical de Páscoa. Ouch! Então, assim, Então, assim, a gente se preparou um mês, assim, tem ensaio e tal, um mês e meio. E aí, ano passado, a gente fez 5 musicais, fez audição de alunos, e agora? Sabe? Porque os pais também esperam isso, né? De, ver meu filho lá, tipo, tocando tudo errado, mas tocando, sabe? Eles também esperam. Vai pro WhatsApp da família. Muito. E uma coisa que os pais estão relatando, assim, muito é: professores, nós estamos aprendendo músicas com as aulas de vocês, porque eles sentam para ver as aulas junto. Então, tipo, os pais estão aprendendo música junto com a gente. É muito legal isso, porque eles conseguem acompanhar, né? Eles conseguem acompanhar. Então, trazer a família para junto da aula é muito mais divertido também, né? Sim, legal. Acho que a gente precisa agora chamar os outros convidados, né? Seguindo, mas agradeço demais a presença. Alana, se tiver comentários para você nos comentários do vídeo, você responde? Respondo, pode deixar, eu vou ficar vendo. Ao vivo, ela vai ter que responder todos os comentários agora. Prometo. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, eu que agradeço. Beijo, gente. Tchau. Obrigada, tchau.